e diversa. Então, eu fiz um recorte para focalizar na questão da privacidade e confidencialidade dos dados em vista do chamado registro eletrônico do paciente. Isso é uma das denominações, prontuário eletrônico, enfim, que queiram, mas aqui se trata de saber como as iniciativas em tecnologia da informação para não só captar os dados de saúde em todos os níveis e em todos os serviços, mas integrá-los em um sistema que, de fato, converse e demonstre no seu conjunto as informações em saúde. Esse é o grande desafio que o país ainda não conseguiu alcançar, mas não foi por falta de tentativas, não é? Pode passar? Ou eu passo? Assim que eu conseguir. Isso, consegui. Não, está ótimo. Eu vou começar com um conceito, porque não só não existe uma unanimidade completa em torno do conceito de confidencialidade, como a gente precisa conceituar para balizar as nossas discussões sobre o tema. Mas, antes, só concluindo o preâmbulo, quando eu falava da necessidade de continuar investindo no desenvolvimento de um sistema de informação em saúde que seja integrado nesse país, é porque, embora tenhamos desenvolvido sistemas de informação bastante robustos, hoje de cobertura nacional, há vários deles, né, de boa qualidade, eles não se falam. Não é possível, por exemplo, juntar com facilidade, ou linkar, se vocês quiserem, uma declaração de nascimentos com a declaração de óbito de um indivíduo, ou, por exemplo, de uma criança. Teria sido excelente se já pudéssemos fazer isso. Hoje nos valemos de técnicas de linkage que são sempre falhas, que não conseguem estabelecer o link, né, a ligação, o relacionamento entre esses bancos de dados de uma forma perfeita, até porque pequenas modificações no registro do nome, por exemplo, da mãe, impede que você, muitas vezes, faça essa ligação com segurança, mesmo se valendo de técnicas probabilísticas e coisas que tais. Mas não vou me alongar nessa parte, só para marcar a ideia de que nos desenvolvemos muito bem, muito longamente nesse país, em sistemas de informação isolados. Cada caixinha do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho, do Ministério da Previdência, cada caixinha ou cada porta. A organização do Estado Nacional é cheio de caixinhas e portas. Cada caixinha que tinha recurso criava um sistema de informação e segue fazendo isso. E as tentativas de integrá-los num sistema único, elas não têm conseguido avançar até o ponto em que tenhamos esse sistema. Naturalmente que o cartão saúde, o cartão SUS, que é tema da nossa fala, veio nesse sentido, mas já por 2 ciclos de tentativas, a primeira, que foi a inicial no governo do ministro Serra, e agora, mais recentemente, no início do primeiro mandato da presidente Dilma, mas que ficou pelo caminho e não seguiu por inúmeras razões, embora uma quantidade razoável de recursos tenha sido gasto nesse sentido. Bom, mas voltando, então, à nossa definição básica, né, a confidencialidade é a propriedade de dados que não podem ser disponibilizados sem autorização. Né? Isso, de certa maneira, bom, vou falar mais adiante na lei e vocês vão entender as implicações disso. Né? O que precisamos ter em mente é de que, quando se trata de dados e informações,
entre o indivíduo e as instituições, a relação é assimétrica. Relações assimétricas existem muitas. Como cidadãos e cidadãs, nos colocamos diante do Estado numa relação assimétrica. O Estado tem mais poder do que cada um de nós isoladamente. As instituições financeiras têm um enorme poder diante de nós, meros clientes ou consumidores, e coisas que tais. Toda vez que há uma assimetria, há um espaço de regulação do Estado. Isso para alguns. Há os que acham que o Estado não deve regular nada. Isso já não deu certo. Portanto, não vamos tentar novamente. Mas ideias liberais propõem que as atividades privadas e particulares se, entre aspas, autorregulem. Como eu disse, isso já não deu certo. Essa assimetria precisa ser regulada pelo Estado, porque é preciso desfazer a assimetria, quer dizer, empoderar o lado menos favorecido na relação. E essa assimetria informacional é muito grande. Na área da saúde, certamente os colegas podem tocar nesse assunto, por exemplo, na área da assistência à saúde, assistência direta ao indivíduo, a posição do profissional, principalmente se for médico, mas diria de qualquer profissional de saúde, frente ao seu cliente, é de enorme assimetria. Quem sabe sou eu, você não sabe de nada. Me diga o que você sente e eu vou pensar no seu caso. Aceite o meu diagnóstico e se dê por feliz. Isso, naturalmente, tem mudado, porque a internet tem trazido informações nem sempre confiáveis sobre um sem número de problemas de saúde e já possibilitam, de alguma maneira, para um indivíduo que tem algum nível educacional que lhe permita acessar informações, estabelecer um diálogo com o seu profissional assistente mais qualificado, né? E aí, doutor, será que não é isso ou aquilo outro? Não é muito fácil esse diálogo quando você tenta desfazer essa assimetria, dizendo, bom, eu também tenho algumas informações, e nem sempre o indivíduo é ouvido nesse sentido. Mas tem outros conceitos interessantes, o da privacidade, né? Do direito à reserva. E aí nós vamos falar de direitos, né? O cidadão, a cidadã, tem direito, um direito fundamental de conhecer, controlar os acessos, o que vai ser feito, os usos daquilo que é informação sobre minha pessoa. Esse direito é inalienável. A sociedade, não só a brasileira, o mundo inteiro, está tentando aprender a exercer esse direito. Isto é, a desfazer a assimetria. E, por conseguinte, estamos falando nesse direito de autodeterminação, portanto, em cidadania eletrônica ou cidadania informacional, no âmbito das TIs, naturalmente que é bom que se fale em cidadania informacional, porque não se trata só de meios eletrônicos ou de internet. Bom, dito isso, eu acho que o ponto que eu queria trazer mais crítico em relação a esse tema é a lei recentemente sancionada pelo presidente da República, do Marco Civil, que, de alguma maneira, dispõe, regulamenta o Marco Civil da internet, mas que diz respeito especificamente à proteção de dados. Isso é inédito no Brasil, não é? Se avançou bastante, as discussões foram longas, se adotou um modelo europeu, um modelo norte-americano de proteção de dados. Isso foi bom, por uma parte, representa um enorme avanço nessa área, vai valer só a partir de 2020, portanto, tem aí quase 2 anos, para que todos se adaptem, instituições públicas, privadas, mercado e coisas que tais, aos termos da lei. Tomara que não seja modificada, não é? Ela não é o melhor dos mundos para quem estuda e trabalha na área, mas significou um enorme avanço de fato. Eu trouxe somente os seus princípios.
que tem coisas interessantes e outras mais ou menos. Começa com respeito à privacidade. Eu acho que é um princípio fundamental e incorpora o conceito de autodeterminação informativa, portanto, ligado à cidadania informacional. Usa liberdade de expressão, de informação, comunicação e opinião como princípio. Não é? Isso é importante. Também adota como princípio inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. É curioso que, nesse país, a gente ainda fala em honra. Honra é um conceito pouco definido e mal utilizado, mal aplicado historicamente. Mas é assim que os senhores congressistas entendem, né, o nosso país. Então, tome-lhe honra. Não tem problema, isso não chega a comprometer os termos da lei. Mas é algo que é tão desvirtuado, mal utilizado, né? Eu prefiro o que se diz mais adiante. Bom, se fala em desenvolvimento econômico, tecnológico e inovação, mas aí, como é um país em que o público e o privado convivem, nem sempre harmonicamente e, em grande parte, às vezes, promiscuamente, e há um enorme espaço nebuloso das relações público-privado, não se deixa de incluir o mercado, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Claro que se estabelece aí já, claro, alguns conflitos de interesse entre, por exemplo, privacidade e confidencialidade e direitos de mercado. Não é? Nós vamos ter que superar, de alguma maneira, isso. E direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade. É muito interessante falar em dignidade mais do que de honra, e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Então, é uma lei cheia de boas intenções. Pelo menos isso. Né? Porque dá espaço legal, base legal, para que a sociedade civil vá à luta, vá em busca de fazer valer os seus direitos. E isso é particularmente importante. Traz princípios como finalidade, necessidade, livre acesso pelo titular, o princípio da proporcionalidade entre relevância e pertinência e finalidade. A finalidade para a qual eu preciso coletar o dado pessoal está relacionado com a sua pertinência e relevância. Se não é relevante, eu, cidadão, posso dizer que não vou fornecer aquela informação. Se alguém quiser saber meu estado civil, como o termo de consentimento informado que eu acabei de assinar, eu posso dizer, não tenho obrigação de dizer, mas eu coloquei, viu, Pedrosa, o meu estado civil. Eu não tenho obrigação de dizer o meu estado civil. Por quê? Porque eu considero que isso não é relevante, e muito menos pertinente ao documento que eu preciso assinar. A gente ainda vai ter que dar muito tratos à bola, e, claro, segurança e responsabilidade. Eu estou finalizando. Muda muita coisa. Muda tanto que tudo mais que se discuta sobre o cartão SUS, sobre prontuário eletrônico, sobre o que os serviços de saúde vão fazer para o desenvolvimento do e-saúde e das tecnologias de informação e comunicação aplicadas em saúde, hoje tem que tomar a lei de agosto como base. E tem agora tudo por fazer, porque muda tanta coisa, se nós formos, de fato, seguir esses princípios, que não tem como não nos debruçarmos nesses próximos 2 anos, ano e meio, quase, até que a lei entre em vigor, 2020, e seguir todas as suas determinações. A autoridade fiscalizadora foi vetada, isso é controverso, supostamente inconstitucional, mas algum tipo de regulação e de autoridade reguladora precisa ser formalizada. Direito ao acesso à informação, direito à revogação, isso é muito interessante, inédito nesse país. Eu poderei pedir, por exemplo, ao Serviço de Saúde que retifique uma informação que eu tenha oferecido e que eu considero que está errada, é falsa, ou é prejudicial à minha vida. O conceito de dados pessoais é amplo, isso, por um lado, é bom, por outro lado, vai trazer alguns problemas, claro, e dados chamados sensíveis estão sob proteção especial. Tem uma questão, e eu estou terminando,
em relação a dois aspectos. Uma certa excepcionalidade para tratamento de dados em saúde, a chamada tutela para a saúde, ou tutela da saúde, sem consentimento do titular, que é ainda controverso. Isso foi controverso desde o início, não é? Acho que a gente, de alguma maneira, vai ter que dar conta disso e ir para estudos e pesquisas. E tem aí uma brecha enorme que se criou na lei. Esse é um ponto, talvez, dos mais negativos, entre alguns poucos, é de que, por obrigação regulatória, a Agência Nacional de Saúde Suplementar pode oferecer informações de usuários de planos de saúde entre empresas. Alguns interpretam dessa maneira. De todo modo, parece ser, de fato, uma brecha. Alguns documentos, como o Plano Nacional de Saúde, a Política Nacional de Informática em Saúde, a PNIS, vai ter que ser reescrita à luz da lei, porque a PNIS, por exemplo, quando foi feita, não previa nada disso. A RIPSA precisa ser reativada, está com sua atividade suspensa já há mais de 2 anos, mas já tinha criado um CTI, um comitê técnico, para tratar do registro eletrônico. Eu espero que a RIPSA teve a sua última reunião em novembro de 2016, não é? Depois de quase 15 anos de atividade ininterrupta. Há uma preocupação sobre segurança do e-saúde e, naturalmente, que o projeto do cartão SUS vai ter que ser reformatado à luz do que determina a lei de agosto da proteção de dados. É isso, mais uma vez, Pedrosa, obrigado a vocês, eu fico à disposição. Bom, eu agradeço ao professor Eduardo.